Olá a todos, bem-vindos ao People First, um podcast dedicado ao recurso mais diferenciador para qualquer organização, as suas pessoas e a mudança que podem trazer ao mundo. E exemplo disso é a Lara de Sousa Dantas. Pertence à geração Z e em 2024 alcançou ainda mais reconhecimento ao integrar a lista Forbes Under 30 com o seu projeto de artesanato Quintal de Flor. Uma loja online e de revenda em crescimento e já com alcance internacional. Mas quando lhe perguntamos de onde vem este sucesso, ela surpreende-nos com a sua visão e caráter e diz-nos: é o amor nos detalhes que faz a diferença e com isso a vida tem-me ensinado a ouvir mais, a acalmar o coração e a pensar nas palavras. O Quintal de Flor era o quintal dos avós e quando na pandemia o avô parte, a Lara decide eternizar as memórias com flores do quintal e peças de cerâmica pintadas à mão, porque são as flores, como dizia o avô António, que tornam as ocasiões especiais. E é toda esta história que está por trás, assim como a sua jornada resiliente e humilde enquanto jovem empreendedora de 27 anos, que torna o seu percurso verdadeiramente inspirador. Minha querida Lara, mulher do Norte, que bom que é ter-te aqui no nosso podcast People First. E eu estava a ler, e não sei porquê, eu estava a sentir a tua energia, a tua emoção, ao ouvir-me. Será que tens a verdadeira noção da pessoa que te estás a tornar? Não estou a falar só o que estás a conquistar, mas a nível de caráter. Em primeiro lugar, Isabel, é um gosto enorme ouvir isso, porque eu acho que tu és aquilo que significa propósito e amor na sociedade que temos e sobretudo na televisão, que precisamos de pessoas assim empáticas para entrevistar. Em relação a essa pergunta, eu sinto que ainda estou nesse processo de descoberta e eu acho que a minha geração já nem tem tempo para pensar naquilo que nos estamos a tornar. E esse é o meu maior medo, é não ter tempo de avaliar as minhas ações e sinto que é o meu maior desafio neste momento. Conseguir perceber para onde quero ir. Isso. E porquê é que não há... Porquê é que nos falta tempo? É porque não estamos a assumir as rédeas da nossa vida pessoal? Não estamos a assumir as rédeas dos nossos objetivos. São muitos objetivos e cada vez menos tempo para perceber se são aqueles que nos fazem felizes. Certo, mas que idade é que tens? 27. 27. Pensando... Eu não sou muito mais velha do que tu, eu tenho 38, mas eu olho para ti e eu penso, eu sei que a nossa tendência com 27 anos é sempre pensar o que é que ainda temos que fazer e agora, mas a vida tem-me ensinado então, mas o que é que eu já conquistei? O que é que eu já fiz? Que mudanças é que eu já criei na vida dos outros? Tens noção do impacto que tu consegues gerar através do teu projeto Quintal de Flor nas outras pessoas? Porque é isso que te alimenta, não é? É verdade, e acho que ouvir essas palavras faz-me refletir, só que o facto de ter um negócio online acabamos por ficar fechados numa realidade que é o nosso telemóvel. E o nosso telemóvel pode nos aproximar de muita gente, mas não nos aproxima verdadeiramente do impacto que nós podemos estar a ter nas pessoas. E esse é um dos maiores desafios no online, que é, eu sinto que tenho esse impacto nas pessoas que trabalham connosco, nos artesãos, mas, por exemplo, eu este fim de semana já não fazia há algum tempo um mercado e vi as pessoas a receber as peças ao vivo, a comprar. E eu disse à minha mãe assim: mãe, foi dos dias mais felizes, porque é muito diferente mandar uma encomenda online e ter ou não feedback por Instagram ou por e-mail, do que ver as pessoas felizes a receber ao vivo. Por isso eu sinto que estou sem essa capacidade que gostava de ter e de ter a percepção do quanto está a fazer a diferença na vida das pessoas. É muito curioso isso. Faz sentido? Faz, até porque a digitalização é fundamental e as coisas boas que ela nos traz permitiu que o teu negócio crescesse, tu pertences à geração Z, mas eu pergunto-me, não é, porque és uma jovem empreendedora, tem que haver então um balanço entre aquilo que é a vida online e offline. Tem, muito. Porque há coisas que o online nunca pode... Não. Que é o afeto. Eu acho que é cada vez mais importante construirmos de verdade essas relações, entre aspas, de vida real.
o respeito pelas pessoas e, sobretudo, valorizar quem está ao nosso lado no dia-a-dia. E às vezes estamos tão focadas no online, em crescer, em, de certa forma, chegar a mais pessoas e devemos parar para refletir se estamos a chegar às pessoas que verdadeiramente estão ao nosso lado. Eu hoje estava a fazer o caminho de Braga para Lisboa. Eu já tive a oportunidade de dizer que a minha avó acompanha-te de uma forma surreal. Ela até já me estava a perguntar em que canal é que isto dá, que não é canal. E a minha mãe disse-me para no caminho não estar a ligar a ninguém, estar tipo a apreciar, porque eu sempre gostei muito de ti, sempre gostei muito do teu propósito, e apreciar estes momentos, apreciar que fui convidada para um podcast em que estou a apresentar, ter tempo para apreciar, e é muito isso que a minha família me tenta fazer chegar, porque senão sinto que estamos só numa corrida, isto é uma palavra muito feia, mas numa corrida de faturação. Isso. Então, se eu tivesse que te perguntar, falaste agora neste fim de semana que Quintal de Flor, e já vamos explicar também às pessoas e perceber melhor este negócio, o que é que a Quintal de Flor, tiveste no mercado, o que é que aquela tarde, aqueles dias que tu tiveste ali, o que é que aquilo te trouxe que fez com que tu sentisses necessidade de repensar o teu negócio ou a tua direção, ou que ajustes é que sentes que tens que fazer? A personalização e, de certa forma, o tempo para apreciar os clientes e para, isto até pode parecer um pouco presunçoso, mas para apreciar o caminho que foi percorrido. Não só onde eu quero chegar, mas apreciar o caminho, porque tive muitas pessoas, inclusive tive uma senhora que até partilhamos no nosso Instagram, que comprou o nosso coração quando o filho superou a luta contra o cancro. E eu vendi-lhe um coração online no site, ela nunca me deu esse feedback e foi ao mercado de propósito dizer-me isto é verdade. Estava a minha irmã comigo e eu fiquei, não acredito. E para mim foi mais um coração que nós vendemos, porque já estamos a vender um pouco em massa, faz parte também para mantermos pessoas a trabalhar connosco e ter salários justos, só que a verdade é que eu estou a perder estes momentos. E muitas pessoas eu disseram, podia-me ter dito, e deixou-me triste porque na verdade pessoas disseram assim, mas você já tem uma página tão grande, a minha mensagem ia ficar perdida. E não era o projeto de há um ano atrás. Não sei se me estou a conseguir fazer. Ou seja, as pessoas estão a perder um pouco o tempo para nos mandar um feedback que antes mandavam por tudo e por nada. Ou que se calhar antes era tomates que mandavam-nos mensagem por tudo e por nada. E a peça onde é que ficou decorada, e se a peça fica bem numa cortina, passou de um 80 a um 8. E eu acho que esse é o processo que as marcas têm que equilibrar quando crescem, porque acabam por perder a essência. Certo, e quando falas em essência, e falando aqui também desta digitalização que é importante, e tu estás nesta geração, e também és um exemplo para muitos jovens que estão também a empreender, e parece-me que há aqui um ponto que é fundamental, que é, independentemente daquilo que tu partilhas, tu tens que contar uma história. E tenho que me manter fiel a ela, que é o que a minha avó diz. Mais do que a contar, eu tenho que me manter fiel a ela. E esse percurso é desafiante. Certo. Aliás, tu dizias até, não é o número de seguidores, e vi numa das tuas publicações, eu adoro seguir a Quintal de Flor, o teu projeto, porque na verdade tu vais partilhando a tua história, a tua jornada. É isso que faz com que as tuas peças sejam diferentes das outras. Tem um propósito. E tu dizias, não é o número de seguidores que molda o talento a alguém, mas sim o número de pessoas que partilham e oferecem as nossas peças. Sem dúvida. Ou seja, não é nós sermos convidados para muitos programas ou trabalharmos com influenciadores digitais, é efetivamente termos clientes que gostam e que voltam a comprar e que em momentos especiais escolhem o Quintal de Flor. E isso nunca pode ser perdido. Pessoas que celebram a licenciatura, eu tenho pessoas desde 2022 que compraram quando acabaram o curso, que compraram para decorar a primeira casa, que compraram como prenda de casamento, e não podemos perder isso em massa. E esses são os clientes fiéis? São. Então quando eu te pergunto, e claro, estamos todos em crescimento, Lara, é muito interessante e fascinante a forma como tu espelhas
aquilo que tem sido a tua jornada e que estás a espelhar neste momento aqui com 27 anos, aquilo que é... Também me deixas muito à vontade, que eu sou um bicho que mato, a minha mãe é testemunha. Claro, então, mas porque é esta partilha honesta que também a ti te vai aliviar e permitir-te, ao longo dos dias e dos meses, ir redirecionando aquilo que é Quintal de Flor para aquilo que é o teu verdadeiro propósito. É verdade. Agora tu falavas aqui, estamos aqui a falar desta importância de não se perder a essência mesmo com esta digitalização, mas agora vamos um bocadinho à gênese, porque isto ganha muito mais força e o projeto cresce muito mais quando nós bebemos da sabedoria das nossas equipas. Sem e dúvida. É muito interessante a forma como a Quintal de Flor surgiu. Portanto, isto tem uma história que se calhar teve um início que foi difícil e triste, que foi a partida do teu avô. Exatamente. Mas aquilo foi o princípio de algo muito bonito. Foi um Como é que isto recomeço. começou? O meu avô faleceu e os meus avós tinham e têm um quintal cheio de flores perto da Igreja da Sé. E eu lembro-me nós estarmos sentados num banco do quintal, estava eu, a minha mãe e a minha avó, a falar, simplesmente num sábado à tarde, a recordar as memórias, e o meu avô tinha um cântaro muito característico no quintal, onde nós todos assinamos nomes e frases, e eu pensei assim, porquê que nós não vamos lançar algo em homenagem ao meu avô? Nesse mesmo dia foi um dia super aleatório. Eu até parece mal, foi um dia tão aleatório que eu nem me lembro. Só me lembro de estarmos as três e dizer, vamos a isso. As três, ou seja, Eu, a minha mãe e a minha avó. Vamos a isso. No dia a seguir eu fiz um desenho de cartões, fomos a uma reprografia e lançámos o projeto. E eu acho que o meu avô teve um impacto muito grande na cidade de Braga pela forma como sempre trabalhou para uma sociedade mais justa e defendeu muito o direito à educação e teve presente em muitas mudanças estruturais na cidade de Braga, no meu ver, e tivemos um apoio enorme da cidade. Tanto é que na igreja onde os meus avós iam foram os primeiros influencers, puseram um post, um cartaz imprimido, sigam o projeto da neta do António Sousa, ou seja, nós tivemos um apoio muito grande da nossa cidade. O projeto Quintal de Flor. Quintal de Flor. Inicialmente, hoje sabemos que é um projeto de cerâmica, de decoração, com flores também, mas inicialmente o que era o projeto? Era só flores, era fazer ramos de flores. E oferecer às pessoas, vender. Oferecer, sim, lançámos um ramo com o símbolo esperança, ou seja, nós já estávamos a atribuir e a explicar as causas. Depois, em julho, eu e a minha mãe e a minha avó lançamos a primeira cerâmica, que foi a cerâmica portuguesa. Foi a cerâmica que nos lançou, que era sair da nossa zona de conforto. A minha avó costuma dizer que viveu numa época em que os sonhos não tinham voz. A minha mãe costuma dizer que os sonhos começaram a ter palco. E a minha foi os sonhos onde os sonhos têm palco e têm voz e têm visibilidade. E foi assim que surgiu. É muito interessante, porque tu tens este rasgo de criatividade, este de ir à frente e de abraçar o mundo, mas também tiveste aqui uma mãe e uma avó que te disseram arrisca, Lara. Sem dúvida. Portanto, eu aqui pergunto, qual foi o papel, porque isto é um negócio que é teu e da tua mãe, qual foi o papel dos teus pais, que papel é que eles tiveram desta geração que te ajudou a ter esta força para implementar este projeto? Foi total. Eu sinto que se não tivesse o apoio da minha família não tinha criado o projeto. Porque eu criei o meu projeto, estava a fazer 24 anos e nós queremos muita coisa, mas estruturar é completamente diferente. E eu sinto que eu tinha a ideia de um projeto, a minha mãe tornou nisso num projeto viável, que são coisas diferentes. E os meus pais sempre foram muito incentivadores de fazer aquilo que nos faz felizes. E às vezes parece um clichê muito básico, mas quando eu disse aos meus pais que queria criar isto, a reação deles foi, mas estás à espera de quê então? Por isso eu acho que esse papel das pessoas que estão ao nosso lado é quase a premissa base para criarmos. E eu até admiro muito mais quem consegue fazer esse percurso sozinha, porque não é nada fácil. Tu dizes, a minha mãe fez-me crescer forte e saudável. Dizes isto numa das tuas partilhas. Com personalidade e bom caráter. E há outra coisa que tu dizes que para mim faz toda a diferença, porque isso é o que me dá força e também criatividade, não é? Que é, com ela sou amada e protegida desde berço. É verdade. Porque deixas de ter medo, não é? Para ir em frente. Eu acho que quando nós temos uma estrutura e quando de certa forma
não temos medo do erro e do falhanço, é tudo bem mais fácil. E nós desde pequeninos, tanto eu como os meus irmãos, tivemos muito esta margem para, eu digo para gritarmos, para desafiarmos, para errarmos, claro, na medida da consciência, mas para sermos muito livres. E eu acho que essa liberdade constrói a personalidade de uma criança. É. Liberdade, olha, os meus pais também me dizem isto, com responsabilidade. Com responsabilidade, que é muito mais incrível. É. Agora, há aqui outro ponto interessante, que é, os teus pais poderiam apenas apoiar-te neste projeto, e tu o segues, mas os teus pais, a tua mãe em concreto, a Regina, tornou-se tua sócia. Sem dúvida. E aqui eu entro noutro patamar, que é, estamos a falar de um projeto que cresce, mas é um projeto que cresce com base numa premissa intergeracional. Sem dúvida. Que é, tu tens 27, a tua mãe tem 51. Tem 51 e a tua avó? A minha avó neste momento fez 92 anos. 92 anos. 3 gerações que arregaçaram mangas e na garagem de tua casa criaram este projeto. Sem dúvida. Eu tenho esta pergunta para te fazer numa altura em que falamos tanto de longevidade e também de longevidade para nós, mas também de longevidade para as gerações futuras. O que é que tu aprendes com esta geração, o facto desta geração estar no teu negócio? Eu acho que sozinha ia ser uma eterna sonhadora. Com a minha mãe e com a minha avó, estou-me a tornar uma empresária. São coisas completamente diferentes. A minha avó, valores indiscutíveis, no sentido de o caminho é ali, mas só faz sentido se for com respeito por quem faz parte por ele. A minha mãe, parte de contabilidade, uma parte muito logística, muito organizada, muito de estrutura e, digamos, pouco sonhadora, mas muito real, para onde devemos ir e se temos consciência e consistência para ir. E eu, digamos que agora já estou a ficar com mais pés na terra, mas toda essa criatividade e sonhos, que eu acho que se nós não tivermos alguém a chamar-nos à terra, é muito difícil fazermos um percurso sólido, porque alinhamos em tudo. E agora faço esta pergunta, e o que é que tu, se a tua mãe e a tua avó estivessem aqui, fazia esta pergunta a elas, que é, o que é que também tu dás a esta geração? Ou seja, o que é que tu foste a ativar na tua mãe e na tua avó que lhes fez olhar para a vida de outra maneira? Isso é uma pergunta muito bonita e que realmente a minha avó diz muito, que eu dei-lhe de novo o entusiasmo de vida, que foi mesmo essa frase. Eu sinto que todas as nossas pequenas conquistas, eu ligava-lhe, a minha avó no primeiro ano andou comigo a distribuir cerâmicas de norte a sul de carro. Íamos almoçar ao McDonald's e ela disse, eu já não me lembro de ser tão feliz. E ela diz que até se sentia mal de dizer isto porque tinha sido uns meses após a perda do meu avô, só que ela sentia-se completamente empreendedora, livre. Ela diz que eu lhe trouxe de certa forma esse gosto de vida. É. E o que é que ela te diz que aprende contigo todos os dias? A vontade de querer sempre mais, de não me conformar com a vida. Eu acho que isso é a única coisa que ela me pede sempre, mesmo ela agora está bastante doentinha, e ela diz, nunca percas o brilho da vida, porque quando o perderes vais entrar numa rotina e a rotina entristece-nos. Certo. E a tua mãe, que é mais nova que a tua avó, também pertence à geração dos 50? Certo. Dos 50. O que é que... Porque a tua mãe abraçou este projeto contigo, mas ela estava noutro trabalho. Estava. A minha mãe sempre foi professora, mas depois começou-se a dedicar à organização de eventos e quando eu me lancei no quintal, ela agarrou este projeto comigo e de uma forma mãe e filha, e depois quando o projeto começou a crescer eu fiz-lhe a proposta, porque acho que é com os nossos, eu sou muito a favor de, às vezes tentamos, não é dar oportunidades, que eu não considero que o quintal fosse uma oportunidade, mas a primeira pessoa que eu disse foi, mãe, queres ser minha sócia, porque eu acho que fazia todo sentido, e ela disse que sim. Sim, mas e o interessante é perceber o que é que isso provocou na tua mãe, o que é que ela conquistou pelo facto de estar a trabalhar e a lidar diariamente com uma pessoa, com um ativo de 27 anos, de 25, 26, 27 anos. A minha mãe diz que rejuvenesceu totalmente. Por um lado diz que rejuvenesceu, outro envelheceu, porque é muita informação a toda a hora, é muita adrenalina, só que eu acho que a geração dos 50 também foi uma geração que teve que se adaptar muito agora ao mundo, com muita responsabilidade e que não tiveram muita margem para sonhar, porque foram logo para o mercado de trabalho, tiveram filhos muito novos, e a minha mãe diz que neste momento está a viver aqueles sonhos que eu gostava de ter vivido aos 20 e tal, que é ser empreendedora, é andar em lojas de decoração, fazer propostas, não ter horários tão fixos, por isso eu acho que trouxe
essa vida à minha família, à minha mãe e à minha avó. Certo. Se tivesses que passar aqui uma mensagem a todos os influenciadores também do digital que querem empreender um negócio, que mensagem é que tu lhes passavas? Se tivessem que montar um negócio, achas que esta questão de integrar pessoas com várias experiências, esta inclusão e esta diversidade? Sem dúvida, porque eu acho que a nossa geração é uma geração muito criativa, mas é uma geração com pouco poder de encaixe e muito politicamente correta, mas pouco sensível, e a outra geração, a geração dos 50, tem uma racionalidade, uma responsabilidade e, de certa forma, uma visão de negócio que nós não conseguimos ter pela experiência, que não conseguimos ter porque crescemos numa época muito mais favorável a tudo nosso, ou seja, nós fomos a geração que, de certa forma, temos tudo à mão, e nós precisamos de outras gerações para, de certa forma, nos trazer e pôr os pés na terra e ajudar-nos a estruturar um negócio de uma forma mais consciente, a longo prazo. Como é que estes mais velhos também têm que olhar para esta geração Z? Isso é um bom desafio que nas empresas é muito necessário, que é perceber que nós também somos uma mais-valia e perceber que nós não viemos para as empresas e que nós não viemos para o mercado para tirar o lugar a ninguém, porque nós não estamos aqui, sinto que a nossa geração não está aqui a tentar conquistar um lugar, mas a tentar conquistar um propósito mais, e de certa forma terem também mais empatia para connosco e não achar que sabem tudo. Certo. É verdade. Isto, na verdade, é aprendermos a gerir cada vez mais e é o melhor. maior desafio. É um desafio, mas a vida... É um desafio enorme. Mas a vida é mesmo assim. É verdade. É o que a vida nos pede. Temos é que levar as coisas com gentileza. E leveza. Levas? Eu levo com gentileza e eu sinto é que não levo com leveza. Mas estás no processo. Estou no processo. Aliás, estás numa fase muito bonita, transformadora, digamos assim, porque a Quintal de Flor, de repente, vocês são quase 80 mil seguidores na página do Instagram, não sei quantos subscritores é que têm no site. Neste momento temos 280 mil subscritores. 280 mil subscritores, olha que beleza. Estás no aeroporto de Lisboa, o projeto mais jovem a ser convidado para a loja Portfólio, aquela loja que nós vemos no aeroporto. Também estás no aeroporto de Madrid e agora para 2025, fruto desse teu rasgo de não ter medo de ir mais além e de ver o que há Sim. para lá daquilo que eu não estou a ver, tens agora uma nova ambição que é poder entrar no mercado internacional. Sem dúvida. Poder entrar no mercado internacional e até poderes criar a tua loja própria. Portanto, qual é que é o teu... Tens estes sonhos, estes projetos, este crescimento, o que é que tu nunca podes... O que é o mais importante neste crescimento para ele crescer de acordo com aquilo que é a tua essência e personalidade? Perder a confiança dos nossos artesãos. Isso é a premissa base para crescermos lá para fora. E de certa forma são pessoas que trabalham muito mais por gosto do que por salários. São pessoas que trabalham porque gostam do que fazem e preferem ganhar menos, mas trabalhar com pessoas que acreditam. E às vezes a maior dificuldade não é conquistar a grande produção, porque isso tu tens que ter um valor, de certa forma, comprar X peças, é conquistar estes artesãos que trabalham só porque gostam de ti. Então, nesta jornada de crescimento, como é que tu queres crescer, então? Isso é uma boa pergunta. Eu quero crescer, eu costumo dizer que eu quero crescer com pés na terra e de mãos dadas com as pessoas que me fizeram ter nome. E tenho que fazer esse equilíbrio de não querer voar muito longe e acabar por deixar as pessoas que fizeram todo este nome abandonarem, de certa forma. Na verdade independentemente do crescimento e da digitalização, há algo que nunca se pode perder, que tu dizes isso também nas tuas partilhas, é uma delícia seguir-te nas redes sociais, que é nunca deixar de contar a história. Nunca, e nunca deixar de fugir a ela. Que não seja sobre vender, mas sobre acrescentar valor e sobre, de certa forma, levar a bonita história dos meus avós, porque é uma responsabilidade, e não digo de faturação, uma responsabilidade de história, porque eu penso sempre, e hoje estou o lencinho do meu avô que está ali na bolsa, que ele, onde quer que esteja orgulhoso de mim. Aí está. Já estás a levar a voz do teu avô de Portugal
para o mundo, e só por isso estás de parabéns e és um exemplo. Devo dizer-te que inspiras-me profundamente por esse teu rasgo de querer ir mais além. E outra mensagem que tu deixaste aqui que me parece muito importante, que é, independentemente desta digitalização, esta digitalização e estes projetos no online têm sempre que andar de mãos dadas com a vida que acontece cá fora. Sem dúvida. E isso pode ser um projeto muito interessante também para o Quintal de Flor, que é continuar a crescer no digital, mas estes mercadinhos, como tu foste agora, e tudo o que acontece na vida e ter este contacto direto com as pessoas... Faz a diferença. Faz a diferença. E é o caminho para um crescimento sustentável. É verdade. Nós deixamos de fazer mercados porque começamos a ir para lojas de revenda internacionais, então achamos que não nos compensa. Eu pensei assim, não nos compensa. Por desafio de uma amiga minha, fui fazer um mercado e eu já não me lembrava de me sentir tão feliz no mercado, de pessoas a receber as peças, e eu sigo a sua peça, a mostrarem-me que tinham em casa. Então essa senhora que me mostrou, que eu até partilhei no Quintal, que ofereceu no IPO esse coração, para mim foi uma venda no site. Claro, porque é só sobre isso. E ver isso ao vivo foi diferente. Não é vender, é o que é que aquela venda provocou em mim. Neste caso, essa venda fez o bem ao outro. Sem dúvida. Então o caminho é por aí. É. Eu também sou assim como toda. Ai, eu adoro-te. Olha, é veia do norte, muito, com essa subtileza e gentileza. Minha querida Lara, muito obrigada por estares aqui connosco, foi um prazer ter-te aqui. Mais tempo passaremos a conversar. Ai, contigo. Não, é que os convidados deste podcast são todos tão interessantes e tão ricos, que eu deixo mesmo aqui também o desafio às pessoas que nos estão a ouvir para depois vos acompanharem diariamente nas redes sociais, porque é absolutamente inspirador. Mas também digo, tu tens essa capacidade que é, eu só te conhecia da televisão, e tens essa capacidade ao vivo que é um desafio da nossa sociedade, que é ser igual. Ser presente e desafiar as pessoas a conversar, e isso é uma skills muito perdida agora na nossa geração. Pronto, olha, obrigada. Olha, dou por terminado este podcast. Muito obrigada, minha querida. E até breve. Obrigada. E quanto a vocês que nos acompanham, já sabem que podem acompanhar este episódio e as temporadas completas do People First, um podcast da fidelidade, no YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, em todas as plataformas habituais. Contamos contigo no próximo episódio e até lá, já sabes, dá sempre prioridade àquilo que realmente importa. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.